James Braid foi um médico cirurgião escocês, considerado Gentleman Scientist. Gentleman Scientist a gente define como um cientista do sexo masculino que trabalha de forma independente financeiramente, executando estudo científico sem patrocínio, como se fosse por hobby. Esse termo surgiu na Europa pós-renascentista e começou a se tornar menos comum no século XX, por causa do aumento do financiamento governamental e privado à pesquisa científica. E até 1841, ele operou 262 casos de TALIPs, 700 casos de estrabismo e 23 casos de curvatura espinhal. Foi ele quem propôs o termo hipnotismo para a técnica até então considerada chamada de magnetismo animal. Ele rejeitava ações magnéticas, atribuindo aí corretamente as mudanças que as pessoas atingiam através da hipnose ao poder da sugestão em transe. E ele já considerava a sugestão hipnótica como um remédio valioso nas desordens nervosas, sem considerá-la rival de outras formas de tratamento. Então, James Braid foi aí o primeiro a considerar que, na verdade, não existia magnetismo animal, o que existia era sugestão feita através de hipnose. James Sdale foi, na verdade, aí um dos principais nomes mesmo na história da hipnose. A gente vai falar muito sobre ele nessa formação. Ele foi graduado em Medicina pela University of Edinburgh, nomeado assistente cirurgião na Índia Britânica. Isso em 1830. Em 1845, ele utilizou pela primeira vez o chamado magnetismo animal para tratar paciente com dor extrema. O que acontece? Nessa época, o chamado magnetismo animal, o hipnotismo, ele era muito utilizado para tirar dores. Então, era possível se realizar cirurgia já nessa época sem ter nenhum tipo de dor, sem utilizar nenhuma anestesia química que no século XIX, em 1830, 1845, nem existia. Então, ele foi um nome de muito destaque dentro da hipnose médica, principalmente, pelo simples fato de conseguir produzir efeitos de anestesia sem utilizar nenhuma química, que na verdade na época nem existia. E um grande problema aí que a gente tinha nessa época era que o paciente precisava ser magnetizado por 10, 12 horas até conseguir atingir aí a anestesia. O que acontece é que essa magnetização nada mais era do que uma indução, era uma condução ao transe hipnótico. Só que nessa época não se tinha conduções ao transe hipnótico rápidas, como se tem hoje. Hoje em dia é possível a gente colocar uma pessoa em transe em fração de segundos, né? Quando muito em 5, 6 minutos. Agora, nessa época, demorava 10, 12 horas aí para conseguir se colocar a pessoa em transe. E em 1848 foi criado o primeiro hospital mesmérico em Calcutá, onde James Sdale foi nomeado cirurgião-chefe. O primeiro uso da hipnose para anestesia cirúrgica antes de James Young Simpson descobrir os efeitos anestésicos do cloroforme, em 1847. Então, o que acontece é que, na verdade, os efeitos anestésicos através de substâncias químicas só foram descobertos em 1847 com James Young Simpson, que ele descobriu aí os efeitos anestésicos do clorofórmio. Até então, antes do clorofórmio, o que se fazia era o mesmerismo, né? Era o magnetismo animal, aí, entre aspas, era a hipnose médica no sentido de tirar a dor, no sentido de permitir que a pessoa seja operada sem sentir dor. Curtiu esse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, clique nessa sinetinha que aparece aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa em especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.